assim a palavra do Senhor. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Hoje vamos continuar a ver os apóstolos do Mestre Jesus e hoje vamos concluir porque faltava Tomé e Mateus. Ou seja, estamos aqui a procurar conhecer melhor estes 12 homens que Jesus selecionou e chamou para si, a quem deu o título de apóstolos, e por 3 anos o Senhor Jesus vai treinar, vai corrigir, vai preparar estes homens para a obra mundial de levar o Evangelho a todo o mundo, todas as nações. E o que temos procurado aqui ver é qual é o tipo de homens que Deus usa e que tipo de pessoas é que Deus pode chamar para levarem a palavra de Deus, que vai mudar o mundo, que vai levar o Evangelho da salvação. E nós temos visto que, afinal, Deus usa pessoas normais, pessoas sem qualificações, como eram os seus apóstolos, mas que ele chamou, que ele depois transformou, treinou e foram por todo o mundo levar o Evangelho da salvação que chegou até nós 2000 anos depois. E, portanto, hoje vamos concluir com os 2 que faltam, que são os que estão aí no versículo 3, Tomé e Mateus. E vamos começar por Mateus, que diz aí o versículo 3, Mateus, o publicano. Muito bem. Muito pouca coisa é dita sobre Mateus. E nós vemos, por exemplo, em Mateus 9:9, é um trecho que nos introduz Mateus, diz: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria, que era as finanças locais, lá de Cafarnaum, um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Agora vejam, Mateus tem aqui um pormenor muito interessante, porque ele escreve este Evangelho, Mateus, e ele coloca o próprio nome dele na lista dos apóstolos. Mas ele diz Mateus, o publicano. Ele identifica-se aqui na lista, Mateus, o cobrador de impostos. O que é que nós podemos aqui ver já? Não há, na lista dos apóstolos, não há nenhum outro apóstolo associado à sua profissão. Ele é o único, Mateus é o único, e no seu próprio Evangelho ele escreve que é associado ao seu trabalho. E por isso é importante nós vermos o que é que ele quer dizer com isto. Mateus, o publicano. E para percebermos melhor temos de entender como é que eram vistos os cobradores de impostos em Israel. E assim já ficamos com uma ideia daquilo que Mateus aqui escreveu. Mateus, aos olhos ele era um judeu, era um israelita, e aos olhos da sua nação, ele era um traidor. Era assim que eles eram vistos. Era uma pessoa que tinha um trabalho que consistia em extorquir dinheiro às pessoas. Era considerado um ladrão, um assaltante. Mateus era ganancioso, e já vamos ver melhor porquê. Mateus era marginalizado na sociedade por causa da sua profissão, e ele próprio sabia disso. Ele sabia que era visto assim, era tratado desta maneira, e era uma pessoa, era praticamente um pária. Ser um cobrador de impostos é ser um publicano, como vemos aí. E era usado, estas pessoas eram funcionários públicos, funcionários ao serviço do Estado,
neste caso do governo romano, para recolherem os impostos que depois eram entregues para Roma, a capital do Império, para o imperador. Quer dizer, Mateus era alguém, um judeu que trabalhava para o opressor, para o inimigo que subjugava Israel. E por isso ele era considerado um traidor de primeira classe. De primeira classe. Era visto assim por todos. E, por causa disso, um publicano ou um cobrador de impostos em Israel, por exemplo, não podia, estava-lhe vedada a entrada na sinagoga, lugar onde se prestava culto e adorava a Deus. E também não podia entrar no templo para adorar a Deus. Estava-lhe vedado esse acesso aos lugares de culto como se fosse um pagão. Era por ser um traidor, por ser quem era. É por isso que nós, quando lemos, por exemplo, Lucas capítulo 18, versículos 10 e 13, podemos entender melhor o que diz este texto, que diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu, que era aquele que tinha a responsabilidade do ensino em Israel, e outro publicano, o cobrador de impostos. O publicano, porém, estando em pé de longe, ele foi ao templo para adorar, mas não podia entrar. Ele de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eles tinham a consciência daquilo que eram, como eram considerados, tem misericórdia de mim, pecador. Ora, como é que funcionava esta profissão, para termos uma ideia? Quem queria ser um cobrador de impostos em Israel, o que é que tinha de fazer? Tinha de comprar a Roma, tinha de pagar esse direito. Havia um sistema de cobrar os impostos e quem queria ser cobrador de impostos comprava esse direito. E por isso o governo de Roma estipulava muito bem, neste lugar, imaginemos Cafarnaum, o cobrador de impostos tem que entregar para Roma no mínimo este valor. De todos os impostos que havia, impostos sobre tudo, sobre casas, sobre animais, sobre colheitas, sobre a compra e venda do peixe, se importavam coisas, se exportavam, tinham que cobrar os impostos. E havia um mínimo que tinha que ser entregue a Roma. E Mateus fez isto. Ele disse: eu quero adquirir esse sistema de cobrar os impostos e eu vou dar a Roma, vou cobrar os impostos aos meus conterrâneos. E ele adquiriu esse direito. E depois, este cobrador de impostos era livre de cobrar aquilo que ele quisesse. E quanto mais ele cobrasse, mais ele ganhava. Mas ele retinha para si. Portanto, entregava a parte que Roma exigia, o que ele conseguisse a mais era dele. Portanto, é por isto que os judeus odiavam, de facto, os cobradores de impostos. E vamos ver então o que é que nós vamos aprender mais sobre este homem que foi um apóstolo de Jesus. Em primeiro lugar, a primeira lição que temos é a humildade de Mateus. Porquê é que podemos ver a humildade de Mateus? Porque é que Mateus escreve na lista dos 12 apóstolos sobre ele mesmo, Mateus, o cobrador de impostos? Não era porque ele se orgulhava de ser um publicano. Em primeiro lugar, ele não quer esconder. Ele não quer esconder aquilo que ele foi. Uma pessoa odiada, desprezada, uma pessoa que roubava com os impostos do seu próprio povo. Ele, por ser um cobrador de impostos e ser tão odiado e desprezado e desprezível na sociedade de Israel, ele está aqui a mostrar a sua grande humildade, porque diz: olha, Mateus, aquele que foi cobrador de impostos, e mostra a sua indignidade pecaminosa, como ele se achava. Jesus veio para perdoar os nossos pecados. E Mateus, ao escrever assim, ele vê-se incluído
Eu fui essa pessoa a quem Jesus perdoou também. E Mateus precisava de ser perdoado do seu pecado. E quando ele encontrou Jesus, quando Jesus o chamou, ele viu em Jesus o único que o recebeu, o único que podia perdoar o seu pecado. Tanto que Mateus vai dar uma festa em honra de Jesus na sua casa e ele convida todos os seus amigos, também publicanos. E é lá no decorrer dessa festa, quando os fariseus acusam Jesus de então, mas o vosso mestre come, convive e senta-se à mesa com os publicanos, com esses odiados, esses ladrões, enfim, aquilo como eles eram conhecidos em Israel. E Jesus diz ali a esses fariseus e quem estava naquela festa, diz a todos aquilo que Mateus ansiava. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então Mateus sabia quem era, a sua corrupção, a sua indignidade, e ele encontrou em Jesus aquele que perdoou o seu pecado e o recebeu. E é interessante que nos Evangelhos, nós nunca vemos em nenhum Evangelho uma fala de Mateus, dizendo Mateus disse isto. Não vemos, Mateus perguntou, já vimos aqui, ainda vamos ver mais, alguns apóstolos que perguntaram, que disseram coisas, que sugeriram. De Mateus não há nenhuma fala, não há nenhuma pergunta, não há nenhum comentário, não aparece em episódio nenhum, Mateus. A presença dele não surge em nenhuma narrativa dos 4 evangelhos. Mas Mateus tinha um nome que era Levi, em Lucas 5:27. Diz, e depois disto saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria e disse-lhe, segue-me. Portanto, Mateus era um judeu e ele, pelo nome que ele tinha, mostra a tradição judaica de Mateus. Mas vejam, o Evangelho que Mateus escreveu, tem mais citações do Antigo Testamento do que todos os outros 3 Evangelhos juntos. Portanto, isto mostra-nos que Mateus conhecia a palavra de Deus, as Escrituras, conhecia a lei de Moisés, conhecia o Antigo Testamento, mas não a praticava. Ele optou por ser um publicano, um cobrador de impostos e conhecia as Escrituras, mas não as punha em prática na sua vida diária. Portanto, um homem com pouco interesse espiritual. Mas quando Jesus vai ter com ele, ele diz, segue-me. Ele levantou-se e imediatamente seguiu a Jesus. Portanto, vemos em primeiro lugar a humildade de Jesus. Escreve Mateus, o cobrador de impostos. Em segundo lugar, outra lição que nós temos em Mateus, o corajoso Mateus. O que é que aconteceu a Mateus quando ele decidiu seguir a Jesus? Jesus vai ter com ele na recebedoria, que era o lugar das finanças, e ele decide, levanta-se e segue a Jesus. O que é que aconteceu? Mateus decidiu, exatamente, ele abandonou a carreira dele. Aqueles que eram pescadores, se eles voltassem atrás, continuava a haver mar, barcos, peixe, pesca. Podiam voltar. Mas quando Mateus abandonou aquela mesa da cobrança de impostos do serviço público dos romanos, que ele tinha comprado, ele estava a abdicar da sua carreira em definitivo. Ele não poderia voltar. Portanto, Mateus pagou um alto preço ao seguir a Jesus. Vemos a sua humildade, a sua coragem. Tal foi a transformação que Mateus, vejam, Mateus é aquele apóstolo que vai escrever um livro que introduz o Novo Testamento. Mateus é o homem que escreve o primeiro livro, o livro que dá início ao Novo Testamento.
E em terceiro lugar, Mateus tinha um coração para os perdidos. Em Lucas 5:29 nós lemos: fez de Levi um grande banquete em sua casa, fez a Jesus, e havia ali uma grande multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Portanto, qual foi o primeiro ato de Mateus como discípulo de Jesus? Ele decidiu fazer em honra de Jesus um grande banquete, uma festa memorável. E a lista dos convidados era vasta, era memorável. Nós lemos em Mateus 9:11 assim: e havia ali uma multidão de publicanos e pecadores. Portanto, Mateus convidou para a sua festa enorme em honra de Jesus uma multidão, vejam, de publicanos e pecadores, os marginais da sociedade. Qual era o propósito de Mateus? Além de honrar a Jesus, ele queria dar também uma oportunidade aos seus colegas, toda a gente, a boa nova do Evangelho, a boa nova da salvação, da mudança que Cristo pode operar na vida de cada pessoa. Quer dizer, Mateus não se envergonhou de Jesus, não se envergonhou do Evangelho, mas foi uma grande oportunidade evangelística dos seus antigos colegas conhecerem também a pessoa de Jesus. Por isso, irmãos, Mateus, que homem! O mais odiado entre os judeus, amava os odiados como ele. E quis que eles também tivessem uma oportunidade de saírem desse poço, conhecerem o Salvador, a salvação, o perdão dos pecados que ele também recebeu. Vamos então depois para o último nome que vamos considerar dos apóstolos, que é Tomé. Também está lá no versículo 3, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus o publicano. Chegamos então agora ao apóstolo Tomé. Quando se pensa em Tomé, a primeira palavra que vem assim à nossa mente é o cético, não é? O duvidoso, a dúvida. E Tomé tem tido esta má fama, mas Tomé é melhor do que aquilo que nós pensamos. Os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, não nos dão nada sobre Tomé. Mas o evangelho de João, uma vez mais, João fala muito de vários apóstolos. Mais uma vez, João revela-nos o coração de Tomé. E vamos ver. A primeira lição que nós temos de Tomé, um homem de coragem. Tomé é um homem de coragem. E vemos isso em João capítulo 11. O Senhor Jesus, nesta ocasião, está junto do Rio Jordão, onde o Senhor Jesus batizava, não Jesus, mas os seus apóstolos, batizava quem ia a ele, e está longe e fora da cidade de Betânia, que ficava junto a Jerusalém. Então Jesus está a uma distância ainda grande de Betânia. E em Betânia morava uma família amiga de Jesus. Que sabem quem era? Era Lázaro, Maria e Marta, 3 irmãos, moravam em Betânia. Jesus está longe, está junto ao Rio Jordão. E nesta altura já há muita conspiração e já há muitas ameaças para matar Jesus. E eis que chega a informação da doença mortal do seu amigo Lázaro. E lemos isso lá em João 11:5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava, lá junto ao Rio Jordão. Então, depois disto, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Ou seja, Jesus estava naquela zona do Rio Jordão, que era provavelmente na zona da Samaria. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá?
seja, vamos para a Judeia, que era onde vivia a família, em Betânia, que era na Judeia, no sul de Israel. Mas Jesus diz, sim, mas vamos ter com ele. Mas olhem as palavras de Tomé no versículo 16 de João 11. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos, vamos nós também para morrermos com ele. É Tomé que diz isto. Ora, os apóstolos o que é que estavam a pensar? Já havia conspiração contra Jesus e eles pensam, mas ir para a Judeia outra vez? Os judeus já tinham querido apedrejar Jesus e outras coisas e eles só pensam em perigo. Ir para a Judeia é perigoso. E estão a dizer, Senhor, isso é um suicídio, nós não podemos voltar para a Judeia, para Jerusalém, pois vão matar-te. É isso que eles estão a dizer aqui. Mas eis que Tomé, que é aí designado de Dídimo, quer dizer que ele é gêmeo, tinha um irmão ou uma irmã gêmea, não sabemos, e é Tomé que toma a iniciativa de, sem medo, dizer que quer acompanhar Jesus. Que não quer abandonar Jesus, mesmo com o risco da própria vida. Vamos com Jesus, mesmo que morramos. É ele que tem essa iniciativa. Isso mostra muita coragem, determinação em, se for necessário, até morrer com Cristo. Quer dizer, Tomé queria mostrar a sua fidelidade, o seu amor a Jesus. Não queria estar separado de Jesus. Confiava totalmente em Jesus. Mostrou um amor intenso pelo Mestre. Como se estivesse a dizer que não queria viver sem ele. Portanto, vemos aqui este primeiro indício. Tomé é um homem de coragem. Depois, Tomé é um apóstolo de profundo amor por Jesus. Também. E podemos ver uma atitude de amor semelhante agora em João capítulo 14. João capítulo 14 é aquela ocasião em que Jesus está na ceia e se quer despedir e está a despedir-se dos seus apóstolos. É a última noite, a noite em que ele vai ser preso. E Jesus vai dizer neste capítulo 14 que vai partir, diz que vai deixá-los, mas diz mais, mas eu vou preparar-vos um lugar no céu, na casa do meu Pai. E diz para não se preocuparem, para quererem, e ainda acrescenta, vocês até sabem o caminho para esse lugar. Conhecemos bem este trecho. Veja o que é que Tomé diz no versículo 4. Jesus diz, mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Então este é o mesmo coração que está a dizer, Senhor, não vás a algum lugar onde não possamos nós ir também. É estar a dizer que não quer ficar longe nem separado de Jesus. Senhor, tu não irás, tu irás e não saberemos onde estás ou como chegar a esse lugar. E nós não queremos estar longe de ti. E o Senhor vai responder a Tomé com aquele famoso versículo que nós todos conhecemos. João 14, 6. Disse Jesus, a dizer a Tomé, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Dizer, Tomé, eu vou levar-te para esse lugar no céu. Eu sou o caminho, não precisas de temer, eu não vou a lugar nenhum, nem vou deixar-te. Eu sou o caminho. E depois, Tomé, o apóstolo duvidoso da ressurreição de Jesus. E nós vemos isso em João capítulo 20. É um trecho que nós todos conhecemos. João capítulo 20, versículo 19, em que Jesus morreu, ressuscitou e ele vai aparecer as primeiras vezes ao grupo dos apóstolos. Então vejam, diz assim, chegada pois a tarde daquele primeiro dia, o primeiro da semana, foi o dia da ressurreição, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado.
de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. Àqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos e não puser o meu dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega à tua mãe e põe-no no meu lado e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Então Jesus ressuscitou dentre os mortos, aparece ao grupo dos apóstolos, no fim do tarde do dia da ressurreição, mas Tomé não estava com o grupo dos apóstolos. E quando os outros contam que Jesus apareceu, que tinha ressuscitado entre os mortos, Tomé diz que não acredita que Jesus está vivo. Mas 8 dias depois, Tomé vai estar já presente. Mas aqui não podemos esquecer uma coisa. Tomé diz que não acredita. Mas a verdade é que nenhum acreditou. Ou seja, quando pensamos, Tomé foi o único. Não, é que a Bíblia diz, quando Jesus apareceu, nenhum acreditou. E quando as mulheres foram dizer, eles não acreditaram e foram ao túmulo ver. Portanto, Tomé é como os outros. Mas 8 dias depois, Jesus aparece no mesmo lugar, Tomé já está presente e Jesus vai diretamente para esta alma, Tomé, que tinha mostrado profundo amor por Jesus, coragem dizendo, vamos com ele, se é para morrer, vamos com Jesus. E diz a Tomé para pôr os dedos dele nas mãos e nas feridas do corpo de Jesus. E diz, não sejas incrédulo, mas crente. Será que Tomé fez isso? Nós sabemos que não. Tomé não precisou de pôr as suas mãos no corpo de Jesus. O que é que ele diz imediatamente? Sem fazer nada, Tomé diz imediatamente no versículo 28, ou seja, a resposta ao que Jesus diz, mete aqui a tua mão, não sejas incrédulo. Tomé imediatamente diz, Senhor meu e Deus meu. Esta é a maior confissão alguma vez feita sobre a pessoa de Jesus. Tomé afirmou aqui a divindade de Jesus Cristo. Afirmou aqui o senhorio, ele é Senhor, ele é Deus. Jesus estava de volta e Tomé estava ali agora com o Mestre, estava feliz e deu o maior testemunho que podia ser dado sobre a pessoa de Jesus. Ou seja, Tomé prefere aqui aquela declaração que destrói completamente toda a mentira que foi dita e que é dita, Jesus não é Deus. Tomé é esse apóstolo que prefere esta declaração clara e simples sobre a divindade de Jesus Cristo. Deus meu. Tudo e todos que negam a divindade de Jesus são derrotados, são silenciados por esta afirmação do apóstolo Tomé. Em conclusão, irmãos, que tipo de pessoas é que Deus usa? É isso que nós procuramos ver com estes 12 apóstolos. Jesus chama pessoas que não têm qualificação, usa pessoas que são pecadoras, desprezíveis, até os podres da sociedade como Mateus, usa pessoas com o coração duvidoso como Tomé, ou como outros apóstolos. E o que é que Deus faz? Deus vai transformar as nossas vidas, vai corrigir-nos, vai guiar-nos, vai equipar-nos com dons. Mateus é o homem
que vai escrever o livro que inicia o Novo Testamento. E Tomé é o apóstolo que profere a maior declaração sobre a pessoa de Jesus, a sua divindade. E que privilégio, irmãos. Nós hoje temos de aceitar e confiar. Deus vai usar-nos com as nossas debilidades, as nossas fraquezas, as nossas dúvidas. Todos temos falhas, todos temos pecados, mas mesmo assim, Deus usa estas pessoas. Usou ao longo da história, vai continuar a usar hoje e sempre para o seu reino. Que cada um de nós se mostre disponível para ser também chamado e ser usado para o reino de Deus. Amém.